Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui da Detone Boutique. Hoje pra gente falar de Charvel e com o meu querido amigo Enéas. Fazendo som aqui com uma Charvel mais que especial, uma Charvel Custom Shop. Mas o importante de hoje é a gente falar um pouquinho sobre essa marca incrível que é a Charvel, que foi lançada lá nos anos 70. E aqui eu vou usar algumas notas para compartilhar com você um monte de coisa bacana com relação a Charvel. Então, lá em 1974, o ano que eu nasci, aliás, eu e o Enéas fazemos aniversário juntos, dia 23 de janeiro. E lá em 1974, o N. Charvel montou uma empresa de reparos e modificações, que era um negócio muito comum naquela época, porque as guitarras foram feitas ali na década de 50, 60 e tal, e eram guitarras tradicionais, muitas com raio 725, ponte de 6 pivôs, 6 parafusos, não era ponte de 2 pivôs, não era nada disso. E aí, no começo da década de 70, começaram a surgir alguns virtuosos, os caras queriam tirar mais da guitarra. E foi nesse momento que o N. Charvel começou a despontar no mercado, porque ele começou a apresentar instrumentos diferenciados, né? E isso foi uma das grandes sacadas aqui do N. Charvel. E aí o que aconteceu? Num determinado momento, logo depois disso, eles começaram a fabricar guitarras. Ainda na década de 70, começaram a fabricar guitarras, corpos, braços e também guitarras. E eles utilizavam peças da Boogie Bodies e da Schecter. Por incrível que pareça, a Schecter já existia naquele momento. Inclusive, uma curiosidade aqui, talvez você não saiba disso, mas um dos caras que começou a fazer corpos e braços para Schecter foi o Tom Anderson. Então o Anderson começou a fazer lá atrás isso daí, tá? Aí aqui a gente já tem Peraí. Antônio de Andrade tá dizendo que estou com a voz baixa. Agora deve estar mais alta, né? Consegue fazer... Ó, Enéas, você que entende do TikTok, tá? Consegue fazer um react de Dimash se não for atrapalhar a live? É um cantor cazaquistão. Cara... Eu acho que não. Complicado ouvir isso agora, hein? Não, a gente deixa para uma outra live aqui. Hoje a gente vai falar aqui de Charvel. Então, se você gosta de Charvel, você está no lugar certo. A gente trouxe algumas para te mostrar, algumas para a gente fazer um som bacana aqui. Uma delas é essa Charvel aqui, uma Custom Shop. E, cara, essa guitarra tem um tampo de maple, tem a captação muito parecida com a captação que vai na Govan, tá? Uma guitarra muito legal. E tem um sonzão. Vamos ouvir mais um pouquinho dela? Bom, né? Nossa, bom, né? Deus. Bom. Absurdo. Charvel sabe o que faz, né? E lá em 1978, o N. Charvel vendeu essa marca, cara. Ele não ficou muito tempo com ela, cara. Ele vendeu pro Grover Jackson, né? E o Grover Jackson, na verdade, foi o cara que fez com que essa marca ficasse assustadoramente conhecida, né? E tem uma curiosidade também. Aquela guitarra Frankenstein do Ed Van Halen foi feita com peças da Charvel. Foi feito, exatamente. Eu não sabia. Ele gastou, se eu não me engano, $125 para montar aquela guitarra. Cara, outro dia, até inclusive o Wolfgang tava usando essa guitarra aí para fazer um som. Ela não tem preço, cara. Eu não sei se isso for num leilão, quantos milhões de dólares vão vender essa guitarra. Eu acho que vai passar dos 3 milhões, que foi o valor mais alto até agora, para
Blackstrat, do Gilmour, alguns anos atrás. Eu acho que vai passar, né? E aí, voltando aqui à nossa história da Charvel, lá em 1970, comecinho dos anos 80, começaram os super virtuosos, né? Steve Vai, Malmsteen. Já existiam alguns, né? Como talvez o primeiro, assim, que talvez chamou mais atenção dentro do rock. Foi Rich Blackmore, né? Rich Blackmore era o cara do rock, né? E aí surgiram alguns caras que estavam tocando uma barbaridade naquele momento, né? Eu falei do Malmsteen, falei do Steve Vai, Joe Satriani, mais uma pancada de gente, Warren DeMartini. Teve também o próprio... eu tô falando alguns aqui que tocaram com Charvel, tá? O Joe Satriani não, mas Steve Vai sim. Warren DeMartini, quem mais? Teve até o próprio Rich Sambora, do Bon Jovi. Teve também o George Lynch. Poxa, o George Lynch tocou com muito tempo com Charvel e tal. E são umas guitarras fora do comum, né? Sim. E já falei aqui do Ed, né? Que usou um corpo de Charvel tal e tudo mais, né? E por que eles usavam essas guitarras? Porque elas eram bem diferentes. Elas tinham escalas mais retas, então não era aquele 725, não era o 9,5 mais tradicional da Fender depois. Eles utilizavam raio composto, 12/16, 14/16, alguma coisa assim. Ficavam guitarras que o braço, a altura das cordas ficava muito baixa, ficava perfeito para shredders. Inclusive, vamos trocar essa daí, vamos pegar mais uma aqui. Espera só um pouquinho, deixa eu só dar um mute aqui, ó. Pronto. Pode pegar outra guitarra aqui. Vamos pegar a preta. Então, a Charvel saiu a Sandima, a Sokal, alguns modelos icônicos, né? Então, aqui a gente tem alguns desses modelos para mostrar. Essa daqui é uma guitarra de linha, não é uma custom shop. Essa é mexicana. E essa guitarra, quando a Charvel resolveu fazer essa guitarra lá atrás, nos anos 2000, porque a Charvel, depois ela foi vendida de novo, tá? Ela foi vendida para Fender, né? Em 2002 ela foi vendida para Fender. Por isso que ela usa, inclusive, o headstock da Fender e tal, né? Que era comum naquela época, mas era meio piratão, assim, né? Não podia usar, né? Mas eles usavam. E aí você viu essa guitarra explodir nos anos 80, porque ela tinha Floyd Rose, ela permitia várias coisas fora do comum. Vamos mostrar um pouquinho aí do que dava pra fazer com ela. Perfeito, aí. Opa, boa tarde, Zágua com Gás. É isso mesmo? Isso. Boa tarde, cara. Prazer tê-lo por aqui. Essa é a nossa, inclusive, primeira live no TikTok, né? Primeira live no TikTok que a gente tá fazendo, graças ao Enéas, grande incentivador do TikTok. O TikTok tinha que contratar o Enéas. Você vai contratar o Enéas pra ele. É um porta-voz do TikTok. Insistiu, falou, vamos fazer live no TikTok, vamos fazer live no TikTok. Daí, vamos lá, vamos fazer live no TikTok, né? Então, essa é uma das guitarras que a gente tem aqui para mostrar hoje da Charvel. Essa, como eu estava dizendo, em 2002, quando a Fender comprou, ela resolveu relançar essas guitarras com o headstock de Fender e tal, né? E com algumas mudanças. Eles fizeram lá, já existia, mas eles relançaram o Speed Neck, que é um braço um pouco mais fino. Não chega a ser um braço de Ibanez, mas é um braço mais fino, muito conforto. E naquele momento, essas guitarras foram produzidas nos Estados Unidos.
Então você vai encontrar essas guitarras aqui feitas lá nos Estados Unidos nessa época. Logo depois eles pararam a produção americana dessas guitarras e começaram a fazer no Japão. Qual que é a diferença da guitarra americana para a guitarra japonesa? O case. Porque a japonesa vinha com case, a americana não vinha. A americana vinha no bag, né? Mas a guitarra era exatamente igual. E depois eles mudaram para o México, né? Que continua sendo exatamente a mesma guitarra, idêntica desde lá de 2002. E é uma guitarra bem bacana, eu gosto bastante. Captação Seymour Duncan, ponte Floyd Rose original, escala de ébano, trastes médio, jumbo. Muito. A escala ébano é muito diferenciada. É bacana, bonito, né? E essa daí tá com visual muito legal, né? Toda preta e tal. Vamos ouvir mais um pouquinho aí. Manda bala. Difícil tocar com essa, né? Fácil demais. É fácil, né? Fácil demais tocar com essa guitarra. O Zaga com Gás está dizendo o seguinte: a guitarra está em linha, o som está excelente, muitíssimo obrigado. Esse som está excelente porque o timbre está nos dedos. A gente pode usar o que quiser, não tem problema, que vai ser um sonzão aqui da mão do Enéas, né? Mas com relação a isso daí, cara, fica tranquilo que mais dia, menos dia, eu vou fazer um vídeo explicativo de como eu gravo live, faço os vídeos aqui. Um monte de gente. Já gravei uma pancada de gente, né? Edu Ardanui, assim, inclusive você tocou Edu, né? Um pouquinho antes aqui, né? Edu Ardanui, Kiko Loureiro, quem mais? André Nieri, Mozart Mello, um monte de gente, né? Um monte de gente que eu sempre adorei, respeito e adoro os caras. E... Opa, deu uma sumida aqui, mas eu voltei. Sei lá o que aconteceu aqui. Deixa eu ver aí. Quem que tá aí, ó? Tem um monte de gente fazendo comentário aqui. Hello, Enéas. Annalie Opperman. Fala, Annie. Deixa eu ver aqui, ó. Valdo Delfino. Sonho testar alguma coisa aí com vocês. Sigo no Instagram e achou, cara. Valdo, vai ser um prazer te receber aqui, cara. Marca com o nosso pessoal. Manda um oi lá no nosso direct. Que você vai vir aí, vai ser um prazer. Inclusive, a gente vai fazer um negócio muito louco, né? Isso aqui é uma preparação pra gente fazer isso, tá? Mas o lance vai ser o seguinte, eu quero que as suas visitas aqui sejam documentadas. Então a gente vai ficar fazendo live todo dia, à tarde, vamos fazer a live aqui, falando de um monte de equipamento e tal. A única coisa que é mais difícil de a gente trocar toda hora é amplificador. Então, por exemplo, aqui a gente troca guitarra fácil, né? Pedal, você fala, eu quero ouvir o pedal tal, também é tranquilaço, né? Só o amplificador que vai ser mais difícil. Então, o amplificador que eu estiver usando no dia é o amplificador que a gente vai usar, tá? Daí a gente vai manter. Então, eu tô usando Soldano, tô usando Fender, tô usando sei lá o quê. Esse amplificador ele continua no dia inteiro, né? Mas o resto a gente muda, porque tem que ajustar volume e tal, tudo mais, tá? Então vamos lá, Moisés, bom dia pra você. Poxa, bom dia pra você também, Moisés. Boa tarde, né? Aqui, não sei se você tá no Brasil ou não, né? Eu acho. Creo que não estás em Brasil, correto? Porque está escrevendo em espanhol. Então, creo que não estás acá, não é problema. ¿Cuánto está la sur? Depende, há um montão de surs por acá, ok? Em reais? Depende. Putz, eu acho que a mais barata que a gente tem é uns 30 mil reais. E aí tem umas bem especiais aí na faixa de uns 70 mil reais também. Tem um monte de coisa aí legal, cara. Então, dá um alô aqui pra gente no nosso direct, que vai ser um
prazer de passar todas que a gente tem. Se você estiver no Brasil, passa aqui, vem conhecer o nosso espaço, vem tocar umas guitarras, vem fazer um som com a gente, que vai ser bem bacana te receber, tá bom? Vamos pegar mais uma Charvel aí, cara. Pera aí, deixa eu mutar aqui para você tirar. Vamos lá, vamos pegar mais uma Custom Shop. Tá falando, né? Charvel é tudo de bom, né? Então, essa aqui tem um braço, cara. Não, isso aqui é fora do comum. É uma... É atrás aqui. Isso aqui também eu achei diferente. É igual da Govan. Então, vamos lá. Vamos ouvir o Enéas fazendo mais um som. Show. Essa daqui é um absurdo, cara. Deixa eu adicionar um delay aqui, peraí. Com delay tudo fica melhor, né? Fica mais legal, né? Fica mais legal. Essa daqui, Então, deixa eu ver aqui. Moisés es de Perú. Que bueno. Me gusta mucho Perú. Muy bueno. Então, voltando ao português, desculpa. Excelente sonido. Graças, muitas graças. Bom, continuando com a nossa história aqui da Charvel, né? Então, vamos falar um pouquinho mais do momento atual, né? Hoje, talvez, um dos grandes artistas que está na Charvel é o Guthrie Govan. Ele estava na Suhr, saiu, foi para Charvel, fez uma guitarra muito bacana. Recebi dos primeiros protótipos dessa Govan aí. Tem até vídeo que eu fiz. Putz, deve fazer uns 10 anos, talvez. 10 anos? Faz um tempo já, quando ele saiu da Suhr e foi pra Charvel, né? E agora você tem esse modelo. Esse é mais um Custom Shop, né? Daí, se você virar, a gente consegue mostrar aqui um pouquinho do braço. Nossa, O braço, esse flame daqui é maravilhoso, cara. fora do comum, né? Aqui, tarraxas Sperzel com trava, o conforto fora do comum, né? Muito. Tem um acesso aqui, né? Um acesso muito bom. O speed neck também, 24 trastes, muito fácil de tocar. Raio composto, sempre muito, muito boa, né? Delirious Zig. Olha o Delirious aí. Esse Enéas toca muito mesmo. Que bom. Me dando moral aí, ó. Vim votar 56, Enéas para presidente. Boa, Renan, boa. Eu não lembro se o Enéas era 56, eu não lembro. Era 56? Eu ouço isso desde que eu tenho 1 ano de idade. Você não chegou a ver o Enéas? Sim. Chegou a ver? Boa. Poxa, que bom. O Enéas fez história, né, cara? O Enéas fez história. O Enéas hoje ia explodir, né, cara? Porque hoje a gente tem um TikTok, Instagram, que tem que ser tudo rapidinho, né, cara? Não pode ficar enrolando, não pode fazer um monte de coisa, tem que ser rapidinho, né? O Enéas é semestre. Aí aqui, ó, Renan, Enéas para presidente das guitarras. Olha aí, ó. Se depender da gente, a gente pode deixar o Enéas aqui fazendo um som sempre bacana e tudo mais, né? Bom, o que mais que a gente tem para falar aqui da Charvel? A gente já pegou as 3, né? E aqui tem uma curiosidade. Essas duas aqui que a gente mostrou Custom Shop, as duas são 24 trastes, mas aquela outra que é mexicana são 22.
E tem uma outra coisa curiosa que é esse espaço aqui para mexer no tensor, né? Na Fender sempre, nunca foi aqui, né? Sempre foi ali ou Sim. aqui, mas sem esse acesso. Você tinha que tirar o braço para conseguir fazer o ajuste do tensor, né? Essa daqui já não. Agora vamos fazer o seguinte, Enéas. Sim. Vamos, já que é uma guitarra de rock, pesadão, tal, né? Mas vamos tocar um som limpo com ela, tá? Pera aí, deixa eu... Absurdo. Som bonito, né? Lindo. É um som bacana. E aqui, deixa eu ver, tem um monte de gente fazendo os comentários aqui. Renan, Charvel majestosa, é esse daí. Nossa. Anneli, sounds beautiful. Yes, indeed. It's a great guitar. E aqui um som, o Renan disse que clean lindo, né? E não é comum. Sim, Não é que não é comum, né? Quem compra não é pra... Essa Não vai guitarra, ter ele que não fazer quer isso. tocar o som limpo o tempo todo. Mas é interessante porque muitos roqueiros gostam de balada, né? Exatamente. E tem balada até não poder mais. Nossa. Até Pantera. Até Pantera tem balada, né? Megadeth, Sim, sim. Metallica. Tem um monte de gente, né? Metallica. Vamos ouvir o som da outra, limpo? Vamos ver como que fica. Pode. Pera aí, deixa eu... Pronto, Nossa, pode tirar. Essa guitarra aqui é um absurdo, cara. Vamos pegar a outra Custom Shop ali. Maravilhoso. Isso aqui não é mensagem, mano. Essa aqui. Ó, isso, pega essa daí. Pera aí, ó. Quem tá me ligando aqui nesse instante, vou até mostrar pra vocês, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Ivan Freitas, da Music Maker. Eu vou atender porque eu acho que ele tá vindo aqui, pera aí. Fala, Ivan. Beleza. Tá, você tá vindo? Trazer a guitarra? Tá bom, a gente tá em live aqui, mas passa aí que daqui a pouco a gente conversa então, tá bom? Tá bom, fechou. Tá, você tem Vocês ouviram a ligação aqui? Ao vivo é isso aí, cara. Assim A gente tá falando assim, é à tarde, né? A gente vai abrir as portas, então se você vir aqui, as portas estão abertas, vai ter gente falando e tudo mais, né? Vamos ouvir aí, manda bala. Tá. Ah, pera aí, deixa eu tirar aqui.
som bacana, limpo também, né? E agora vamos mudar. Vamos colocar um som Sim. que é mais ou menos limpo, né? Não é limpo, mas é mais ou menos, né? Manda bala aí nessa. Ela funciona muito bem. Bom, né? Bom. Funciona muito bem. Você tocou com o quê? Tava Braço? tocando com o braço e meio. Tá, vamos meter na ponte, vamos ver o que acontece. Bom, né? Sensacional, cara. Toca tudo com essa guitarra aí, né? A gente toca qualquer coisa. Não é à toa que o Govan usa uma muito parecida com essa daqui, né? Porque esses captadores são muito parecidos com os do Govan. Inclusive, a Charvel chama de Custom Charvel. Mas essa plaquinha aqui vermelha aqui dentro, tem uma plaquinha vermelha nos captadores, que é o que tem na Govan. É igualzinho da Govan. Nossa, Né? eu já Floyd tinha original. reparado. Eu reparei na guitarra dele. Essa aqui eu não tinha visto. Essa daqui é uma Relic ainda com tampo de maple. É uma Nossa. delícia tocar com essa guitarra aí. Pedrada. Seria uma Ferrari. Isso daí é bacana. Vamos fazer um... Você compararia essa guitarra a que carro, Brunetti? Olha, então é interessante, né? Porque aqui a gente tem dois tipos de guitarra. A gente tem Sim. a linha Custom Shop, que é uma guitarra bem cara, né? Que é uma guitarra bem cara. Na casa aí de 5, 6 mil dólares. E a outra USA é na faixa de $1.000, 1.300. Desculpa, o USA não, ela é mexicana. Na faixa de $1.000 mais ou menos, né? Ô Inés, pega ela aí. A preta. Pode puxar? Pode. Que daí a gente vai dar uma olhadinha na preta, que já é uma guitarra mais barata, né? Mas eu acho que a relação custo-benefício dessa guitarra especificamente é imbatível, cara. Porque é uma guitarra que tem um som maravilhoso, né? É muito fácil de tocar e é muito mais barata que uma Custom Shop. Vou deixar você nesse som aqui também, meio crunch assim, tá? Manda bala. Bom, né?
Nossa, Bom, maravilhoso, cara. dá pra se divertir aí com esse som, né? Demais. Bom, gente, é o seguinte, eu particularmente gosto bastante de Charvel. A gente sempre tem um monte de Charvel por aqui. Se você quiser comprar uma Charvel, cara, compra, porque ela é legal. Você pode comprar nova, usadas, antigas também são boas. Às vezes você compra... ela não vai ter esse headstock de Fender, né? Ela vai ter um headstock diferente, mas é muito boa também, tá? Principalmente se você conseguir comprar uma em ótimo estado, com o tensor funcionando, com tudo direitinho. Aí vai ser legal pra caramba, tá bom? Queria agradecer a sua presença por aqui. A gente vai encerrar e já a gente volta com outras lives por aqui. E aquele bate-papo, aquela conversa numa tarde aqui chuvosa. Aqui em São Paulo tá frio, tá chovendo e deve piorar nos próximos dias. Mas a gente vai estar aqui fazendo live, né? Conversando aqui com vocês. Um prazer recebê-los aqui na nossa primeira live do TikTok. De muitas. A gente começou... tem uma pessoa que a gente gosta aqui que fala sempre: começou, não para mais, né? Os água com gás que tá aqui, ó. Se puder dar um spoiler de como está passando o som da guitarra para a live. Cara, a gente tá em linha, tá? A gente tá em linha. O que eu tô usando aqui? Eu tô usando um Soldano. E esse Soldano eu tô jogando para minha interface. E da interface é o que você tá ouvindo, basicamente isso. Então, é bem simples a cadeia de sinal. Tem uns efeitos, tal, um delayzinho, na verdade só um delay, né? Não coloquei mais nada. E é basicamente isso que você tá ouvindo, o Soldano e um delayzinho, tá bom? Mas depois a gente entra nessas questões técnicas aí, detalhes. A gente faz uma live só disso, eu vou mostrando e tal. Vai me dizendo, se vocês quiserem, a gente vai fazendo. Inclusive, a gente tem que fazer uma live, a gente vai fazer uma live mostrando um som. Cara, a gente recebeu uns produtos aqui, o Mower Truck, Black Truck é o nome. E eu coloquei o Enéas pra fazer uns timbres lá. O Enéas tirou uns timbres muito bacanas desse Mower Black Truck. E a gente vai fazer uma live, cara, mostrando como tirar todo tipo de som, cara. Limpo, crunch, sujo. Tem até um metal lá. O metal eu acho que é o mais difícil. Por quê? Porque quando você pega os pedaizinhos que tem ali nesse Black Truck da Mower, e é um aparelhinho barato, tá? O que acontece? Por que eu acho que o metal ali é o mais difícil? Porque nem todas as regulagens são legais daquele pedal especificamente que tá lá, tá? Já os outros pedais, cara, um monte de coisa. Então, assim, eu não consegui tirar, sei lá, 5 sons de metal diferentes desse Black Truck. Só um. Tá bom, você nem precisa ter mais, né? Já tá bom, né? Mas ele não é tão versátil quanto os outros. Porque você pega lá, por exemplo, o Overdrive, Distortion, cara, putz, você consegue tirar uma pancada de som dele, né? Delay, reverb, compressor, tal. Tem um monte de coisa ali que você consegue tirar muito som dele. Várias configurações diferentes. Já o metal, eu acho que é um sonzinho ali, 2 sons. Não consegui tirar um som tão legal assim pra metal, né? Assim, tiramos um som legal, mas aquele lá, não 10 sons diferentes, tá? E esse vai ser o tema de uma próxima live aqui que a gente vai fazer também. Então, muitíssimo obrigado. Vamos terminar com o Enéas arrepiando aqui. E deixa eu até colocar um delayzinho aqui pro Enéas. Vamos lá. E aí, Enéas? Pessoal, o Enéas vai tocar aqui, mandando bala, e a gente vai encerrar essa live daqui a pouquinho. Prazer tê-los todos por aqui. Muito obrigado pela presença nessa primeira live aqui do TikTok. E depois a gente volta com mais um monte de coisa. Valeu. Pode ver.